artigo de conclusão do curso, Louisville, onde está estudando o Jonas, e ele surgiu de uma discussão que eu tive com alguns colegas, que eles tinham uma visão muito deturpada do pentecostalismo. E daquela discussão, então, eu me questionei quais eram os grandes mitos quando o assunto era a tradição pentecostal. E nas minhas pesquisas eu percebi que dois sobressaíam. Um era o mito de que os pentecostais colocam experiência com o Espírito acima da Escritura. E quando fui olhar, percebi que na fala portuguesa já tínhamos muitos livros mostrando que é conversa, porque os pentecostais sempre têm a Escritura como o seu manual de regra de fé e prática, que norteia a caminhada, o que queremos, o que fizemos. Mas o segundo mito foi que os pentecostais têm uma visão deficiente de Jesus, porque eles só falam do Espírito Santo. Então eles são pneumolatras, são pneumatocêntricos, ou ainda pneumonistas. Falei, isso também é mentira. Só que eu fui olhar e percebi que na fala portuguesa nós não temos um livro sobre esse assunto. Falei, então vou escrever alguma coisa em torno disso. Como é que os pentecostais relacionam a sua ênfase no Espírito Santo com a centralidade de Jesus Cristo. Então esse livro é sobre como nós pentecostais, biblicamente, teologicamente e ao longo da história, relacionamos a ênfase na ação dinâmica do Espírito Santo e Jesus no centro da teologia, dos louvores, da pregação e da espiritualidade pentecostal. O resumo é que nós, enquanto pentecostais, estamos dizendo para as demais tradições: não precisamos negligenciar a ação dinâmica do Espírito Santo para sermos cristocêntricos. Antes, pelo contrário, é o Espírito Santo que glorifica o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, você vai nos abençoar, mas vai ser muito abençoado pelo material, que como pentecostais eu penso que deveremos ter. Tem aqui coisas muito boas sobre a nossa tradição, ok? Vamos à palavra de Deus. Abacuque é um texto interessantíssimo de se estudar e de se ler. Quando nós lemos o texto, o que se percebe é que Abacuque é um profeta muito sincero, porque ele vai lidar com algumas situações desafiadoras. Você lê o começo do livro e parece que ele está em crise, porque ele começa brigando com Deus. Ele olha para o que Israel está vivendo e percebe que Israel está vivendo uma vida promíscua, que não honra o Senhor, uma vida que em nada exalta a Deus. Nação de Israel, no sul, vivendo ali em idolatria, em promiscuidade, em imoralidade, não honra o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que ele fica bravo com Deus, porque parece que Deus não traz a justiça em Israel, ou o castigo sobre o povo, diante daquilo que o povo está vivendo. Quando Deus então decide castigar o povo, ele fica bravo também, fala: ué, como assim? Como é que o Senhor agora castiga o povo e castiga com gente pior do que nós? Ele olha para a impiedade do povo e ele roga que Deus haja com justiça. Agora, quando Deus vai responder com justiça, ele fica inquieto. Não pode. Pois o Senhor está trazendo os caldeus, os babilônicos, que são mais ímpios do que nós, que são pior do que nós, que são muito mais ruins do que nós, para nos castigar. Poxa, e ele fica insatisfeito, ele reclama com Deus. Mas daqui a pouco ele também já fala: tá bom, acho que ele aceita e reconhece que Deus, é soberano, faz o que quer, trata como quer, levanta quem ele quer para responder. E ele fica calmo. E chega então no capítulo 12, ele começa a escrever as coisas que Deus manda ele escrever, a visão que ele tem, para que quem passar correndo consiga ver na placa tão grande que ele escreveu aquilo que Deus passou para ele. E no capítulo 3, ele então faz uma oração interessante, que eu quero muito pensar com vocês aqui. E a minha mensagem tem como tema oração de avivamento.
O capítulo 3 de Abacuque começa esse capítulo fazendo uma oração. Uma oração que é uma poesia, uma oração que é um louvor, uma oração que é um salmo também. E a oração que ele faz tem algumas perspectivas muito interessantes. Ele começa dizendo: olha, Senhor, eu ouvi a tua fama, ou então ouvi a tua palavra, e eu temi. Quando Abacuque usa a expressão ouvi a tua palavra, ouvi a tua fama, na verdade aqui ele está falando de quê? Ele está falando da história de Israel. Ele está falando do que Deus fez com Israel ao longo da história, até o contexto em que ele está vivendo. Quando ele diz ouvi a tua palavra, ouvi a tua fama, ele está falando do quê? Das memórias dos antepassados sobre os feitos de Deus na história de Israel. Quando ele diz ouvi a tua fama, ouvi a tua palavra, ele está falando do quê? Dos feitos, começando em Abraão, chegando até no Egito, onde Deus tão poderosamente, o faraó não aceitou liberar Israel, e então Deus manifesta seu poder e demonstra que o Deus de Israel era maior do que todos. Manda as pragas, a praga do Nilo, a praga das rãs, a praga da escuridão, a praga e a última, a praga dos primogênitos. E ele olha, eu ouvi esses feitos do Senhor. Depois que Deus livra Israel da mão do Egito, abre o mar vermelho tão potentemente, e Israel então passa pelo deserto, um deserto desconfortável, mas Deus trouxe cordonizes, Deus mandou o maná durante o dia, sua presença trouxe aquela nuvem que o cobria o sol, e durante a noite a coluna de fogo que iluminava o caminho do povo, a provisão de Deus no deserto. Ele está dizendo que olha, Senhor, eu ouvi os teus feitos, de como ao longo do deserto alguns inimigos se levantaram, como os amalequitas no capítulo 18 de Êxodo, que eram potentes, mas foram derrotados pelo Senhor. Chegamos ali perto de Canaã e encontramos exércitos muito mais potentes do que os nossos, e o Senhor poderosamente derrubou todos eles. Ele falou, eu ouvi, Senhor, eu ouvi isso. Esta é a tua fama. Que fama? A fama de um Deus poderoso, que intervém na história, que tem se manifestado em prol do seu povo. Isso que Abacuque está falando é algo semelhante a algo que fez Josué. Josué, antes de partir, fez o quê? Chamou todo Israel e contou para eles toda a história do que Deus tinha feito em prol de Israel, do que Deus tinha feito em prol da nação, do povo escolhido. E a oração do profeta Abacuque aqui tem no mínimo 3 a 4 perspectivas. A primeira delas é esta, a perspectiva do passado, de olhar para trás, a perspectiva da lembrança. Ele lembra dos feitos do Senhor, ele lembra do quanto Deus é o mais interessado em intervir na história, ele lembra do quanto Deus é poderoso para agir, para operar. Meu irmão, sabe quando e como é que a gente pode começar a buscar a querer um avivamento? Quando a gente olha para a história, quando a gente conhece a história, quando a gente conhece o Deus da história, quando nós estamos aqui no presente, mas olhamos um pouquinho para a história e lembramos de tudo que Deus já fez na história. É fundamental que a gente, enquanto igreja, se quisermos experimentar um avivamento, ou no mínimo haver em nós algum interesse por um derramar do Senhor, precisamos olhar para trás.
A igreja, a história de Deus com o homem não começou aqui, não começou hoje. E isso é para os jovens. Os jovens precisam olhar para trás. Não pense que as tecnologias, as novidades definem tudo. Não, olhe para a história, olhe para aquilo que Deus já fez na história e queira conhecer as intervenções do divino na história. Abacuque, ao olhar para a história, o que é que desperta nele? Temor. E meus irmãos, olhemos para a história, olhemos para aquilo que Deus já fez na história, olhemos para as manifestações de Deus na história e veremos o que primeiro? O quão poderoso Deus é. Porque é isso que Abacuque viu. Por quê? Porque ele, ao ver isso na história, ele teme. Senhor, eu conheço, eu ouvi tua fama e eu temi. Digamos, o que eu ouvi despertou em mim temor. Por que despertou em mim temor? Não só pela realidade do presente, mas por quem tu és, a tua grandeza, o teu poder, a tua santidade, a tua mão potente. Tudo aquilo que eu ouvi despertou em mim temor. Se nós olhamos um pouquinho para trás, tanto para a história da igreja como na história bíblica, o que é que nós veremos? Nós veremos um Deus poderoso, nós veremos um Deus extraordinário, nós veremos um Deus santo. E isso, no mínimo, nos fará temer. Por quê? Porque olhando para como estamos caminhando e olhando para quem Deus é, para o que Deus já fez, para as manifestações de Deus, no mínimo vai despertar em nós o que? Um temor. Por isso, queira estudar, queira conhecer o passado, não despreze o passado. Queira conhecer os feitos de Deus na história. Queira conhecer as manifestações do Senhor ao longo da história. Quando parecia que não havia nada, o povo estava no Egito, quase 430 anos, ali padecendo, foram abandonados, não há mais nada. Quando parecia que Deus abandonou aquele povo, de repente, Deus se manifesta outra vez. Assim também isso pode ser para nós o quê? Um despertar. Olhamos para a realidade e falamos que quer saber? Está largado, Deus abandonou, não há nada. Mas se nós olharmos para a história, olha, quando parecia que Deus havia abandonado o seu povo, Deus se manifestou e graciosamente libertou do Egito, graciosamente abriu o mar vermelho, graciosamente proveu no deserto, graciosamente deu a terra prometida, graciosamente Ele operou no meio do povo. Assim também, ainda que pareça que não, o Deus que nós servimos é um Deus que tem interesse em se manifestar no nosso meio. Portanto, eu quero dizer a você, olhar para a história nos faz perceber o quanto ninguém é mais interessado do que o próprio Deus em manifestar-se, em intervir na história. Avivamento é isso, é a intervenção de Deus na história, é a manifestação do poder de Deus na história. E se nós quisermos viver esse avivamento, nós temos que aprender a olhar para trás. Não negligencie o passado, porque o passado pode nos fazer perceber o quanto estamos negligenciando algumas coisas no presente. Leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, leia Atos e vê o derramar do Senhor, e vê o mover do Senhor. Leia a história,
Leia a história do pentecostalismo. Leia sobre Azusa e veja como homens simples, como Seymour, cego de um olho, filho de escravo, negro, num contexto de racismo, em que negro não podia estar junto com brancos, uma casinha, uma igrejinha pequena, Deus derramou por 3 anos um grande mover, e pessoas dos 4 cantos do mundo iam em Azusa para ver o que estava a acontecer. Em outras palavras, não importa quem somos, não importa a nossa idade, intelectualidade, o nosso tamanho, se olharmos para a história e desejarmos aquilo que Deus tem feito, Ele pode fazer. Por quê? Porque olhando para a história, o que Abacuque fez? Olhou para a história e ele se rendeu diante do Senhor. A história que ele leu, ou então melhor, que ele ouviu, levou ele a se render diante de Deus em temor na presença do Senhor. Os feitos de Deus no passado devem ser para nós o quê? Lembretes que nos colocam aos pés do Senhor. E aqui tem gente mais velha que talvez dizem: puxa, vivemos um tempo na Assembleia de Deus que não tínhamos condições, que temos hoje de estrutura, que não tínhamos grandes sons, mas quando se cantava hinos da harpa, havia batismo no Espírito Santo. Alguns dizem: mas vocês são muito saudosistas. Talvez seja mesmo, mas que saudade de coisa boa, de entrar num culto, de não ter manipulação, não precisar o pregador querer fazer autossugestão. Não, é no hino da harpa, e o Espírito se derrama no meio da igreja. Olhar para a história, olhar para trás, não é querer trazer algumas coisas que ficaram para trás, é entender que Deus está agindo, é entender que Deus já fez coisas poderosas, é perceber que Deus não é desinteressado em operar. Ele quer operar, Ele pode operar, Ele quer agir, Ele pode agir, desde que o seu povo se renda e busque a sua face e clame ao Senhor. É para isso. É por isso que olhar para a história, olhar para a Escritura, nos faz falar: meu Deus, olha o que Deus já fez, olha como Deus está agindo. E está agindo não porque eles eram muitos queridos, está agindo por graça. É graça divina. E a gente precisa não negligenciar a história. A segunda questão aqui qual é? É que diz: olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua fama e eu temi. E ele continua: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A expressão aviva aqui, sabe, tem a ver com o quê? Tem a ver com faz de novo. Aquilo que eu ouvi a respeito do Senhor na história, faz de novo. Mas aqui entra um ponto fundamental. Qual? Quando ele diz: ao longo dos anos, dos tempos, aviva a tua obra. A ideia aqui é de quê? É de constatação. Ele está diante do que é? Ele está em um ambiente terrível, de um povo idólatra, de um povo em pecado, de um povo muito mau, e de um povo que está sob castigo. Então a constatação é de quê? Puxa, Senhor, diante daquilo que eu ouvi, olhando para como nós estamos, nós não estamos legais. Então faz o quê? Faz de novo, se manifesta outra vez. Essa oração de Abacuque tem o quê? Tem a segunda perspectiva.
Qual? A perspectiva da constatação e a perspectiva do quê? Do reconhecimento. Ele sabe que as coisas não estão bem. É por isso que ele diz, olha, e ao longo dos anos, na ira, lembra-te de quê? Da misericórdia. O que é isso? Ele está pedindo que Deus faça outra vez, mas ele também sabe o quê? Que Deus é justo. E se Deus fazer outra vez, ele pode trazer o quê? Castigo. Ele diz, mas como nós não estamos legais, não estamos bem, Senhor, aviva. E por favor, na ira, misericórdia, vem com tua misericórdia sobre nós. Ele sabe que as coisas não estão bem. Ele olha para a história e vê Deus operando na história. Ele olha para a realidade e diz, estamos mal. Estamos muito mal. Misericórdia, olha como estamos. Olha como está o país, olha como está a nação, olha como estamos enquanto povo de Deus, misturados, não há diferença mais com os não de Deus. Olha como andamos envolvidos aqui em promiscuidade, em vida que nada honra o Senhor. Olha como estamos aqui, que miséria. Ele olha para o passado, ouve os feitos, olha para o presente e diz, que povo ingrato, que povo que está mal, que realidade precária, que situação que nos encontramos. Então ele diz que ele tem medo, ele teme, ele tem temor, porque ele vê grandes feitos de Deus e vê o que? Um povo no pecado. Ele vê Deus operando em prol deste povo, na história do povo, e ele vê o que é o povo. Qual é a resposta? Vida errada, promiscuidade, idolatria, vida de traição ao Senhor, vida semelhante aos demais povos. Então é que ele diz ao Senhor, aviva-nos, faz outra vez. Ele não esconde como estão as coisas. Sabe quando é que a gente vai buscar anovamento? Quando nós somos sinceros com a nossa realidade. Isso individualmente e como igreja, aqui local ou brasileira. Temos que olhar para como estamos e reconhecer como estamos. Temos que constatar aquilo que está ocorrendo. Não devemos ter dificuldade, não podemos querer maquiar, estamos orando pouco, não maquia, reconheçamos isso. Estamos jejuando pouco, não maquia, reconheça isso. Nos tornamos uma igreja pragmática, não maquia, reconheça isso. Nos tornamos uma igreja que está sendo influenciada por ideologias ou teologias que em nada nos levam aos pés do Senhor. Teologias como teologia do coaching, da prosperidade, teologias triunfalistas. Nos tornamos uma igreja que quer o que Deus vai nos dar materialmente. Nos tornamos uma igreja que algumas práticas se tornaram quase que do passado. Por quê? Porque tem muito mais caminhos. Nos tornamos uma igreja muito melhor estruturalmente falando, mas talvez pioramos enquanto organismo. Se quisermos buscar ao Senhor e vir o mover de Deus, nós temos que reconhecer como estamos, porque é reconhecendo como estamos que poderemos dizer, faz outra vez, Senhor, faz outra vez, Senhor, faz outra vez, Senhor. Não podemos maquiar. Abacuque está expondo o seu coração. Abacuque está dentro da realidade do meio do povo. E a realidade é o quê? Um povo promíscuo, um povo sem Deus, um povo longe do Senhor. Falar, Senhor, no meio dos anos, o povo se perdeu. Faz de novo. A gente precisa fazer esta oração. Olhar para a história, olhar para a Escritura,
olhar para o que Deus já fez, olhar para a realidade, e não podemos nos calar. Temos que reconhecer como estamos e gritar: faz outra vez, faz outra vez. O que o Senhor já fez entre nós, e isso é na vida pessoal, é no seu devocional pessoal. Talvez você está aqui, já orou muito e hoje não consegue nem orar 15 minutos em casa. Talvez você está aqui, já foi alguém que leu muito a Escritura e aí você não consegue ler a Escritura. Talvez você está aqui, alguém que sua vida era marcada por temor ao Senhor e hoje para ti tudo é muito normal. Talvez você está aqui, já foi alguém muito sério com aquilo que é do Senhor e hoje está nem ali. Meu irmão, não tenta dar uma desculpa, não arranja um jeitinho brasileiro. Eu vim dizê-los diante de Deus, não tem como maquiar. Se nós somos a geração do Instagram, que ainda que a minha face não esteja tão legal, eu coloco filtro, eu embelezo, eu dou um jeito. Meu irmão, diante de Deus não tem filtro, não tem como maquiar. Deus sabe como estão as coisas e só experimenta algo da parte dele quem está rasgando o coração e dizendo: faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu ouvi, eu não li, eu ouvi. Acho que eu ouvi 2 ou 3 vezes que nos anos passados um rapaz que viajou com sua escola dos Estados Unidos da América para a Inglaterra, fazer uma viagem turística acadêmica, e eles visitaram a casa de John Wesley. Estando na casa de Wesley, conheceram tudo, chegou a hora de ir embora. E então a professora percebeu que faltava um dos meninos. E esse menino estava no lugar em que Wesley orava, que tinha ali 2 manchas de joelho, orando. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor. E conta, pelo que eu ouvi, que a professora chegou e disse: Billy, vamos embora. Era Billy Graham. A gente precisa olhar para a história, para o que Deus já fez, e isso tem que nos colocar de joelhos e dizer: faz de novo, faz de novo, Senhor, faz de novo. Mas de novo como? Faz de novo como homens simples, como mulheres simples. Eu me pergunto se gente sem preparo conseguiram fazer em Deus o que nossos pais fizeram. Hoje nós temos mais informação, hoje nós temos mais recursos, então pode ser mais ainda. Meus irmãos, nós temos que olhar para a realidade e reconhecer como estão as coisas. Eu pergunto a você esta noite, você quer um avivamento? Mas como estão as coisas? Você tem capacidade de reconhecer como estão as coisas? Você tem condições, tem coragem de rasgar o seu coração, de se quebrantar diante de Deus e expor com sinceridade como anda sua espiritualidade, como anda a sua fome por Deus, como anda o seu temor, como anda a sua comunhão com o Senhor, como anda a vida santa. Retém coragem de expor seu coração, se humilhar diante dele, na presença dele, e reconhecer como estão as coisas. Você tem coragem? Porque a gente vai experimentar avivamento se não ficamos ali gritando: nós somos a geração do avivamento. Não, conversa. Nós somos a geração. Não, meu irmão, a geração que vai ser avivada não é aquela que diz nós somos. Não, não, não. É aquela que está ali rendida,
que reconhece como estão as coisas, que se prostra, que se quebranta. Não é quem diz nós somos, nós temos. Não, meu irmão, a geração que vai viver um grande mover do Senhor é aquela que se colocar diante dele e rasgar o seu coração com sinceridade, como aconteceu no país de Gales, em que Evan Roberto, um jovem, um contexto de bebida alcoólicas, vidas perdidas, frieza espiritual, as igrejas no país de Gales frias, sem conexão com o divino, sem vida com o Senhor, crentes apenas com formalidade, que iam para a igreja por formalismo, não tinha vigor, não tinha vida. E um dia esse moço, Evan, ouviu um evangelista pregar, e a oração do evangelista era: dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor. E aquilo marcou ele. Ele trabalhava numas minas, tentou entrar numa escola, começou, depois saiu e começou a orar com os amigos, e a oração era essa: dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor. Diante de tanta formalidade, diante de tanta frieza, diante de uma igreja apática, sem vida, sem comunhão com Deus, sem oração, Eva e seus amigos começaram a orar. Aleluia. E sabe onde começou a mover? Entre os mineradores, entre os homens que estavam ali simples, mas estavam reconhecendo como estavam as coisas, dizendo: Senhor, não queremos estar como estamos, dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor. E aquilo foi se alastrando nas igrejas, reunião de orações: dobra-nos, Senhor. E aquilo foi crescendo, cresceu tanto que conta-se que um certo repórter foi no espaço em que tinha culto para ver o que estava a acontecer e relatar. Os times de futebol começaram a perder os adeptos, os bares começaram a fechar, porque as pessoas começaram a ir para a igreja. E esse jornalista foi lá para filmar e ver aquilo, e disse que ele colocou a câmera no chão, se prostrou e também começou a orar: dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor. É sobre isso, é sobre reconhecer a nossa frieza, é sobre reconhecer a nossa sequidão, é sobre reconhecer como de fato estão as coisas. Não podemos inventar, fingir, criar um cenário. Não adianta justificar. Se nós justificamos, a tendência é que a gente se afunde cada vez mais. Portanto, reconhecer o nosso estado é o básico a sermos feitos. A oração de Abacuque é uma oração de alguém que está dizendo: nós não estamos bem. E nós, enquanto pentecostais, no nosso meio há a tentação de querer mostrar para a igreja que eu sou do fogo, que eu estou no manto, e na verdade não ora faz 3 meses. Mas ele quer ir para a igreja, ele quer mostrar que ali é fogo puro, viu? Ali é não, é só para flacharem que é mesmo, porque na verdade está bem longe do Senhor. Não ora nem tem 3 meses, a Bíblia mesmo nem lê. Mas para não falar que, olha, apagou o fogo, faz quê? Meu irmão, só vai nos arruinar isso. Não adianta querer transparecer algo que você não está vivendo. Rasga o seu coração. Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. E ser humilde às vezes é dizer: não estamos bem, não estamos bem, não estamos bem. A terceira perspectiva aqui da narrativa qual é? É que Abacuque, ele olha para trás e vê o que Deus já fez. Ele olha para aqui, para dentro, para o presente, na realidade, o que ele vê?
ele vê uma miséria do povo. Mas o olhar para trás e olhar para a realidade fazem fazer o quê? O fazem olhar para cima. Ele então clama, ele invoca. O que é isso? Ele olha para a história, porque Deus já fez. Ele olha para o presente e não estamos legal. Presente é desesperador. Mas ele consegue olhar para cima. Onde? Para onde vem o socorro? É como que se ele estivesse, sabe, acho que é desenho ou então um programa de humor que dizia assim: e agora, quem poderá me socorrer? E ele via aquele Chapolin Colorado. Eu. Não, meu irmão, aqui não tem Chapolin Colorado. E a gente olha para como você fala: e agora? Quem vai me socorrer? Você olha para o presente e fala: e agora? A resposta é o que disse o salmista: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro não virá dos montes, dos ídolos. O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. A igreja que reconhece como está, ela precisa fazer o que? Também olhar para cima, dizendo que não estamos bem, está difícil, está complicado, estamos indo de mal a pior. Mas nós podemos olhar para cima, porque do Senhor vem socorro, do Senhor vem graça, do Senhor vem intervenção. Ele é a nossa esperança para uma igreja, para um povo, para um homem ou mulher que olha para a sua realidade e vê miséria, e vê caos, e vê pecaminosidade, e vê complicações. Eu vim dizer-lhes: quem olha para a realidade e vê tudo o que é miséria, qual é o caminho? Só tem um caminho: olhe para o Senhor. Por quê? Porque aqueles que fingem que está tudo bem são aqueles que se consideram dignos, e os dignos sempre se arruinam. Lembra do irmão mais velho do filho pródigo? Eu trabalho, eu merecia, eu sou digno. Nem na festa entrou. E a parábola termina com ele fora da festa. Lembram daqueles homens de João 8? Embora a discussão se é o texto ali, mas de João 8, em que os homens levam a mulher adúltera, achamos ela em pecado, ela é digna de morrer, e nós somos dignos de matá-la. Fala: ah, é? Então vai, se ninguém pecou, matem ela. E os dignos foram embora sem serem perdoados. Sabe quem são aqueles que alcançam a graça? Aqueles que são indignos e reconhecem sua indignidade. É aquele que sabe que o ambiente, como está indigno, eu sou indigno, e reconhece sua miserabilidade, e reconhece sua sequidão, e reconhece que não está muito legal. Aqueles que são indignos e reconhecem sua indignidade sempre são dignificados por Cristo, sempre são dignificados. Foi assim com o filho pródigo, que volta para casa e diz: pai, eu não mereço, pai, eu não sou digno, pai, eu estou sujo, pai, eu pequei, pai, eu sou indigno. O indigno foi dignificado pelo pai. Foi assim com aquela mulher adúltera, que foi pega em pecado, em adultério. Ela sim merecia morrer, mas a indignidade dela, ao reconhecer isso, ela foi dignificada por Jesus Cristo de Nazaré. Em outras palavras, se reconhecemos que estamos indignos, temos que olhar para aquele que é o único que é digno. Porque no filho pródigo tem o quê? O digno, o pai, o indigno e o que se achava digno. Em João 8 tem o digno, Jesus, a indigna, que é a mulher que reconhece,
e os que se achavam dignos. Sabe quem a graça alcançou? Lembra dos homens da cruz? É isso, Senhor. Se salva então, mostra. O outro, nós pecamos, estamos aqui porque nós erramos. O que se achava digno ficou. O indigno, que reconheceu a dignidade, sabe o que aconteceu? Ele foi dignificado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ao coração sincero, Deus tem respostas. A graça nos alcança. A graça se manifesta, avivamento vem de onde? Do Senhor. A partir de quê? De resposta de quem? De gente indigna, que olha para como estão as coisas e faz o quê? Se conforma? Não. Maqueia? Também não. Ele não maqueia, mas também não se conforma. Olha, não está legal. Puxa, não está legal. Eu reconheço, mas eu não me conformo. Senhor, fale de novo. É isso. Aqueles que reconhecem como estão as coisas, Abacuque, ao orar, ele reconhece como estão as coisas, mas ao mesmo tempo faz o quê? Ele demonstra o quê? Que ele não se conforma com aquilo. Prova disso é que ele pede o quê? A intervenção divina. Ele sabe, não estamos legal, mas Deus então olha, não está legal, mas eu não me conformo com isso. E aqui entra um ponto. A igreja dos nossos tempos, ela tem aprendido a não aceitar algumas coisas. Eu não aceito aquilo. Meu irmão, se tem uma coisa que a gente não deve aceitar, é o quê? É isso. Não estamos legais? Não estamos. Mas eu não aceito viver assim a vida toda. Não é, Deus não me curou, eu não aceito isso. Isso aqui é de um desprimor, misericórdia. Não, nós não deveremos aceitar jamais. É olhar para como está e falar, meu Deus, sem orar há um mês, sem ler a Bíblia um mês, sem estar envolvido com o Senhor há um tempo. Eu reconheço isso, eu sei que não está legal, mas eu não me conformo, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Opere outra vez, Senhor. Mova outra vez, atrai o meu coração, aqueça meu coração, fale a Ele aquilo que disse Davi no Salmo 63, sendo perseguido por seu filho, roubaram seu trono, sua coroa. Ele vai orar, e quando ele começa a orar, ele não começa pedindo o trono, ele diz, oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. Assim como uma terra deserta precisa da chuva, assim também minha alma anseia por ti. Não vejo a hora de contemplá-lo outra vez no santuário, porque teu amor é maior do que a própria vida. Meu irmão, a oração de Abacuque é uma oração que olha para cima, de alguém que está olhando para o Senhor. Por quê? Porque ele vê sua miserabilidade e ele sabe, eu não posso resolver isso, mas o Senhor pode. E eu dizer que o Senhor pode orando, ele demonstra o quê? Que ele não aceita a situação em que ele se encontra. Meu irmão, o problema às vezes é problema, mas não é o maior. Não é você estar como você está. Talvez um tempo sem buscar o Senhor, por tanto ativismo nosso, a gente não consegue ter um devocional inclusive. Onde é que está o problema? É a gente se acomodar nisso, sentar ali. Minha vida agora virou isso mesmo. Fazer o que, né? Eu não consigo nem mais orar. A Bíblia mesmo nunca mais peguei. Eu vou só na igreja. Você está aqui? Ok, pode acontecer. A carne vai querer nos levar nesse caminho. Mas qual é o problema? É você dizer, é isso mesmo, tá bom só já. Não. É você se jogar aos pés do Senhor e dizer, eu não tenho forças, não tenho poderio, não estou conseguindo, ajuda-me. Lembra de Marcos 9 ou Mateus 17, em que o pai leva o seu filho que estava endemoniado
e então caía no fogo, na água. Os discípulos tentaram expulsar e nada. Jesus desceu do monte de transfiguração, falou: Senhor, cura meu filho. Então eles não podiam fazer nada por ele. Quis falar: geração incrédula. Ele falou: se tu creres. Ele falou: puxa vida, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Olhe para isso. Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele cria ou não cria? Ele cria, só que ele percebe que a fé dele é pobre, é titubeante, não é tão acima da média. Não é. O que ele faz? Eu creio, mas me ajuda, porque essa minha fé parece mais incredulidade do que outra coisa. E esse é o ponto. O que? Quando você percebe que de você mesmo não há força suficiente, se joga aos pés dele, se lança diante dele, diga: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu sei o caminho, eu sei como fazer, mas eu não consigo andar. É como o drogado que andou em muitos carros de recuperação. Ele sabe o caminho para deixar de usar droga, mas ele não consegue. Às vezes estamos assim, a gente sabe como tem que fazer, mas não conseguimos. E então se lança aos pés dele e diga: ah, Senhor, me ajuda. Senhor, trabalha em mim, porque eu não me conformo a estar como eu estou. Em outras palavras, sabe dizer o quê? Se a igreja está como estava Israel no contexto de Abacuque, ainda há esperança para a igreja. Por quê? Porque havia esperança para Israel. Qual era a esperança? O Senhor. Abacuque olhou para o Senhor. Abacuque invocou ao Senhor. Abacuque buscou ao Senhor. E a palavra ainda continua nos dizendo: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta se abra. Então busquemos ao Senhor, batamos a porta do Senhor, invoquemos o nome do Senhor, que o Senhor gracioso está interessado em fazer outra vez entre nós. Essa oração aqui derramada em Abacuque é uma oração de alguém que olhou para trás, é uma oração de alguém que olhou para o presente, e é uma oração de alguém que creia que Deus poderia operar e mudar a história. Se nós estamos orando por avivamento, olhemos para trás, reconheçamos como está o presente e olhemos para cima, porque dele virá a intervenção que nós precisamos. E isso é no particular, isso é na comunidade, e isso é enquanto igreja brasileira. Olhemos para a história, reconheçamos a nossa realidade e olhemos para o Senhor como quem diz: eu não me conformo, e creio que tu podes manifestar seu poder em nosso meio. Amém? Se coloca em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Olhando para a realidade sua hoje, sua espiritualidade, sua vida cristã, qual seria a tua oração? O que você de fato oraria hoje, com sinceridade? Sabe, a gente vive na época das performances, e de certa forma nada contra a performance, mas meu irmão,
diante de Deus, aos olhos dele, não existe performance. Ele olha para os nossos corações. Portanto, as palavras bonitas, as palavras bem organizadas, fazem sentido nenhum. O que faz sentido? É o coração exposto. É o coração exposto com sinceridade. Em que se ninguém estivesse sabendo, iríamos querer pular. Mas como sabemos que Ele está nos vendo, não pulamos. Fizemos o quê? Expomos a mazela. E é sobre isso que eu quero desafiar você. É sobre o quê? É sobre o quebrantamento. Se a gente quer experimentar um grande avivamento, nós temos que nos envolver de forma quebrantada. Nós temos que nos render diante do Senhor. Nós temos que nos prostrar diante dEle e chorar pelas nossas mazelas, chorar pelas nossas miserabilidades, chorar pelo nosso esfriamento, chorar pela nossa insensibilidade, chorar pela nossa falta de empatia, chorar pela forma como levamos o cristianismo, às vezes não tão sério, e nos render diante dele e dizer: faz outra vez, faz de novo, Senhor, e começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim. Faz outra vez, Senhor, faz outra vez. Pode cantar, por gentileza, pode cantar. Vamos orar ao Senhor, canta aí e no seu lugar. Fale com Deus, fale com Deus. Avivamento acontece onde tem oração. E Abacuque está orando.